Fala, turma! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Conselho de Negócios. Vamos chegando. E aí, tudo bem com vocês? Fala, André. Fala, Paulo. Keila tá por aí com a gente, o Vinícius. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje essa live é uma live poderosa, tá? Deixa eu colocar aqui já o tema dessa live. Vamos escrever o tema para deixar fixado aqui para vocês, ó. Vamos chegando, vamos chegando, vamos chegando. Sejam todos muito bem-vindos. Legal. Deixa eu fixar esse tema aqui, ó. Tá aí. O tema da live de hoje está fixado aqui já. O poder da comunicação influente. Gilberto, eu morro de medo de falar em público. Gilberto, eu brigo com a minha esposa. Gilberto, eu brigo com meu marido. Gilberto, nas reuniões que eu faço na empresa não são boas. Gilberto, nas reuniões de one-on-one, quando eu vou contratar colaborador. Gilberto, das guerras mundiais às separações conjugais, o problema, gente, mora-se em comunicação. Tá, boa noite para todo mundo que tá aí chegando e aperta esse botãozinho de curtir, faz muito coraçãozinho subir, ó. Se você tá vendo coraçãozinho aí, faz bastante coraçãozinho subir para colocar bastante energia nessa live. Olha o que eu acabei de falar, hein? Das separações conjugais às guerras mundiais, o problema está no desalinhamento de comunicação. Se você quer se tornar um líder melhor, se você quer se tornar um gestor melhor, se você quer ser um vendedor melhor, se você quer se tornar uma pessoa melhor, a principal habilidade que você precisa aprender chama-se habilidade de comunicação. Para mim, o maior comunicador da história chama-se Jesus Cristo. Quando você pega lá aquela Bíblia daquele tamanho, gente, como é que a gente consegue ler aquele monte de coisa bacana? Porque são histórias, são comunicações que atraem o cérebro. E hoje eu vou te falar como atrair o cérebro das pessoas, como se tornar uma pessoa mais desejada. Hoje, dentro de comunicação, eu vou te ensinar sobre a engenharia da persuasão e sobre branding pessoal. Então, como é que você investe você na sua própria marca? Como é que você aumenta a percepção de valor da sua marca pessoal? E além disso, por que a engenharia da persuasão? Porque a persuasão são várias pecinhas que, quando juntas em uma engrenagem, elas formam um motor super potente, um motor que vende mais, um motor que influencia mais. Gilberto, como é que eu melhoro o meu poder de oratória? E principalmente, como que eu vou perder meu medo de falar em público? Se você hoje está assistindo essa live, eu te prometo que além de você se tornar um comunicador melhor, você vai perder seu medo de falar em público. Então, ó, o que você vai fazer? Você que morre de perfeccionismo, morre com a aprovação social, morre com o julgamento dos outros, hoje você vai se livrar disso. Eu quero que vocês convidam mais pessoas para participarem dessa live. Convidem mais pessoas. Vai nesse botãozinho agora de compartilhar, ó, vai nesse aviãozinho aqui embaixo, todo mundo. Vamos cada um chamar 5 pessoas. Não quero que vocês chamem 10 pessoas, não. Eu só quero que vocês chamem quem vocês queiram ajudar. Quem que precisa melhorar no poder de comunicação? Quem que precisa vender mais? Quem precisa se tornar um melhor líder? Quem precisa melhorar em casa, nos seus relacionamentos conjugais? Você vai convidar essas pessoas. Eu vou convidar junto com vocês, vai nesse aviãozinho todo mundo. Eu vou compartilhar aqui, ó, para 5 pessoas. Você vai compartilhar para os seus 5 também. Enviar. Clique em enviar e manda foguinho aqui. Vai lá, se você já enviou e compartilhou essa live, manda foguinho aqui para mim. Manda foguinho. Vamos lá. Quem precisa melhorar seu poder de comunicação para influenciar mais pessoas, vender mais e se tornar uma pessoa melhor, escreve assim: eu preciso. Escreve eu preciso. Se você precisa aprender a se comunicar melhor e principalmente perder o medo de falar em público, coloca assim: eu preciso. Vamos lá? Então olha só, primeira coisa, gente, escreve aí, ó. O André falou eu preciso, Davi também falou eu preciso. Show. Vamos lá, só para eu entender vocês. Quem está me assistindo aqui é dono de negócio ou quase dono? Escreve aqui para mim, dono ou quase dono? O que você é? Você é dono de negócio, escreve dono. Você é quase dono, escreve assim, eu sou quase o dono, Gilberto. Eu ainda não sou dono, mas estou quase chegando lá. Escreve para mim. Ó, o Ayrton falou que precisa, Francisco também. Então já vamos começar. Gilberto, comunicação é um dom? Como que eu faço para me tornar mais persuasivo? Como eu paro de ter aquele pânico quando eu estou na frente das pessoas? Gilberto, eu tenho um problema. O pessoal pede para eu palestrar,
mas eu não sei nem por onde que eu começo a falar. Eu não sei escolher o eixo temático. Tem gente que sabe tanta coisa, gente, tem tanto repertório, que a pessoa não sabe o que falar. É muito mais fácil colocar pessoas fazendo perguntas para elas que vão estimulando o cérebro dela do que colocar ela parada com o microfone na frente de 1000 pessoas. Tem gente que não sai nada, que fica travada. Mas hoje a gente vai melhorar isso, tá bom? Então já vamos começar. Primeira coisa que eu quero te falar é se comunicação realmente é um dom. Vamos lá. Tem um negócio que eu quero que todos vocês anotem, ó. O pessoal tá falando quase dono, empreendimento, sou dona, sou sim, legal. Muita gente é dono de negócio aí. Então hoje eu vou falar como se eu estivesse falando com dono, ou para você que é quase dono, aprende isso aí também, beleza? Gilberto, comunicação é um dom? O que vocês acham? Vocês acham que é um dom ou não? Quem acha que é um dom, escreve assim, é um dom. Quem acha que é treinável, escreve assim, treinável. Quem acha que é um dom, escreve dom. Quem acha que é treinável, escreve treinável. Enquanto isso, eu vou te explicar um termo que eu quero que todos vocês também escrevam aqui nos comentários. Porque quando você aprender esse termo, bum, sua cabeça vai explodir. Chama-se zona de genialidade. Ó, doutora tá falando que é um dom. Pessoal, a Heloísa tá falando que é treinável, treinável, treinável. Tá, eu vou explicar para vocês que uma parte é treinável e desculpa, outra parte não é. Tem gente que nasceu com dom e eu vou te provar. Só que hoje você vai chegar na conclusão se você nasceu com dom ou não. Gilberto, eu sou muito ruim para falar. Eu não nasci com dom. Você só vai chegar nessa conclusão depois que você fizer o que eu vou pedir aqui hoje. Daí sim você vai entender se você está com dom ou não. Mas quem não tem o dom, vai lá, consegue treinar? Consegue, mas nunca vai ficar igual uma pessoa que treinou e tem o dom. Gilberto, mas como que eu descubro se eu tenho dom? Calma. Tem um termo que todos vocês vão anotar aqui para mim nos comentários. Escreve assim, zona de genialidade. Gilberto, o que é zona de genialidade? Gente, todos vocês que estão na Terra estão aqui em busca de encontrar qual o propósito de vocês. E o que é propósito? Você encontra o seu propósito, você encontra seu papel na Terra quando você está dentro da zona de genialidade. Gilberto, o que é a zona da genialidade? É uma interseção entre aquilo que eu sou bom, aquilo que eu amo fazer, aquilo que impacta a vida de outras pessoas e aquilo que me traz dinheiro. Isso é a zona de genialidade. Quando você está dentro da sua zona de genialidade, você parece que é o melhor profissional do mundo, você é o cara mais bem pago, é o mais indicado, é o mais falado, você está na boca do povo. Se você quer ser esse profissional mais indicado, quer ter a empresa mais desejada, você tem que estar dentro da sua zona de genialidade. Agora, como que eu sei se eu estou dentro da minha zona de genialidade ou não? Vamos lá. Primeira coisa, qual que é a melhor direção a seguir na vida? Me explica, é para frente ou é para trás? O que vocês acham? Responde essa, qual que é a melhor direção a seguir na vida? Para frente ou para trás? Vamos ver quem sabe responder essa. Qual que é a melhor direção a seguir na vida? Para frente ou para trás? Quero ver as respostas de vocês, hein? Você que está chegando agora, já aperta esse botãozinho de compartilhar, ó. Compartilha essa live com 5 pessoas. Vamos bater 200 pessoas aqui que eu vou te dar um curso completo sobre comunicação hoje. Ó, o pessoal já está metendo, quem acompanha mais tempo já sabe o que é. O melhor lugar, melhor direção para você seguir não é para frente e nem para trás. A melhor direção é para dentro. Então vamos lá, se você tivesse que investir em 3 coisas hoje na sua vida, presta atenção nisso. Investe em autoconhecimento, ou seja, se conheça muito bem. Desenvolva sua inteligência emocional. Descubra qual é essa bússola moral. Depois, conhecimento. O resultado que você ainda não tem é por conta de um conhecimento que ainda você não praticou. E terceiro, networking. As pessoas certas, elas constroem seus resultados. 3 investimentos você vai fazer na sua vida. Autoconhecimento, conhecimento e networking. E Gilberto, o que é essa zona de genialidade? O que é esse autoconhecimento? Gente, quando eu vou avaliar a zona de genialidade de um empresário, então a gente faz mentoria com muitos empresários aqui. E existe às vezes um problema sério de posicionamento. O cara não sabe que se ele está cumprindo realmente o papel dele no mundo ou não. A empresa dele fatura 3 milhões mês, mas poderia estar faturando 30 milhões mês se o cara estivesse dentro da zona de genialidade. A primeira coisa que a gente avalia na zona de genialidade são as inteligências múltiplas. A gente tem 9 tipos de inteligências. Vai lá, anota aí. Tem inteligência visual / espacial, a inteligência verbal, a inteligência auditiva, a inteligência lógico-matemática, a inteligência motora, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, a inteligência espiritualista e a inteligência naturalista.
São 9 tipos de inteligência, segundo o professor Howard Gardner, e teoria dessa já atualizada, tá? Gilberto, para ser uma excelente pessoa em comunicação, geralmente eu tenho que ter quais inteligências mais afloradas? Aperta o botãozinho de foguinho de coração, vai, aperta coraçãozinho para subir bastante coração aqui. Eu quero saber se vocês estão me ouvindo. Ó, pega papel e pega caneta para anotar o que eu vou falar, tá? O que eu vou falar são estratégias preciosas para você implementar e melhorar seu poder comunicacional. Então não assiste essa live sem papel e sem caneta. Isso aqui não é entretenimento, isso aqui não é natação, isso aqui é mergulho. Quando eu abro live, é uma live. Então presta atenção nisso. Gilberto, uma pessoa que é muito boa em comunicação, ela tem inteligência espacial / visual? Não. Mas ela tem inteligência verbal / linguística? Tem. Um pastor que você conhece, um político que você conhece, um professor que você conhece, um palestrante que você conhece, ele tem inteligência verbal / linguística. Vai lá, uma pessoa que fala bem, ela tem inteligência auditiva? Tem. Porque uma pessoa que escuta bem, ela fala bem. A escutativa é a mãe da inovação. A escutativa é a mãe de uma boa venda. Lembra disso. Inteligência lógico-matemática está relacionado com comunicação? Tá também. Uma pessoa que pensa rápido, o que é inteligência lógico-matemática? Só para vocês saberem. Tem gente que acha que inteligência lógico-matemática é sua capacidade de lidar com número, de ser bom em matemática, em física, em química, não tem nada a ver. Inteligência lógico-matemática é sua capacidade de resolver problemas complexos de forma rápida. Se você é capaz de dar soluções para problemas complexos de forma rápida, você tem uma elevada inteligência lógico-matemática. Imagina você que é um médico do SAMU. Daí você acabou de chegar ali num acidente traumático. É um caminhão junto com uma moto. E o cara tá todo esbagaçado. Você não tem muito tempo enquanto médico ficar pensando muito. Você tem que agir rápido, então você vai perder aquela vida. Então, um médico que trabalha com urgência e emergência, ele tem que ter uma elevadíssima inteligência lógico-matemática. Um bombeiro, quando chega numa região de incêndio, ele tem que pensar muito rápido para proporcionar uma solução para aquele problema complexo. Vai lá, quem comunica bem tem inteligência lógico-matemática também. E Gilberto, tem como eu desenvolver minha inteligência lógico-matemática? Tem, chama neuróbica. Neuróbica. Já ouviu falar de neuróbica? Neuróbica é o treinamento do seu cérebro. Sabe o que você pode fazer? Começar a diminuir o uso de calculadora e começar a fazer mais conta de cabeça. Você pode pegar o seu relógio que fica do braço esquerdo e começar a usar no braço direito. Você pode pegar a sua escova de dente que você escova com a mão direita e começar a escovar com a escova esquerda. Depois experimenta fazer uma coisa muito engraçada, que é subir uma escada de costas. Se você faz isso, você começa a criar trilhas neurais no seu cérebro que começam a estimular outras áreas de aprendizado. O nome disso é neuroplasticidade. Você vai fazendo novos neurônios criarem novas conexões. A gente chama isso de nexialismo dentro da neuroplasticidade. Gilberto, uma pessoa que tem inteligência intrapessoal é um bom comunicador? É. O que é inteligência intrapessoal? É você ter consciência das suas emoções e saber gerir suas emoções. Escreve assim, ó, autoconsciência e autogestão. Isso é inteligência emocional. Quem tem autoconsciência e consegue gerir suas emoções, é claro que vai se comunicar melhor. Você é um líder, por exemplo, e vai reunir ali seus colaboradores. Daí você vai passar uma missão para os seus colaboradores. Só que de repente um colaborador vai lá e retruca você. Fala assim, eu não concordo com isso. Aí você, enquanto líder, se sente completamente atingido. O que você faz? Você começa a tremer, você fica nervoso, você começa a espumar pela boca, você fica com ódio. Ei, quando você perde o prumo da inteligência emocional, você perde sua comunicação também. Para você ter uma comunicação fluida, você tem que se manter pleno. Você tem que controlar frustração, insegurança, desmotivação, ansiedade, medo, autossabotagem, procrastinação. A inteligência emocional está totalmente relacionada com um bom processo de comunicação. Vamos lá, a inteligência interpessoal está relacionada com um bom processo de comunicação? Tá também. Pessoas que se relacionam bem com outras pessoas são geralmente pessoas com comunicação mais desenvolvida. Então vamos lá, ó. A inteligência verbal, a inteligência auditiva, a inteligência lógico-matemática, a inteligência interpessoal, a inteligência intrapessoal, até a inteligência motora, que é a sua destreza de membros, pode te ajudar na sua comunicação. Para quem não sabe, a nossa linguagem é dividida em duas, verbal e não verbal. O que é verbal? Linguagem verbal é aquilo que é dito, é aquilo que eu estou falando agora. A linguagem não verbal é isso aqui que eu estou fazendo. É o meu tom de voz, é a mexidinha da minha cabeça, é meu tônus vital.
Então só 7% é a linguagem verbal, que é aquilo que é dito. Agora, se você for aquela pessoa monofrequência que fala o mesmo jeito o tempo todo, você mexer a cabeça, ninguém aguenta. Você tem que pegar os 93% da linguagem não verbal e isso sim tem que atrair a atenção das pessoas. O segredo está nos 93%. Anota aqui, 93%. Anota, 93%. Eu conheço muita gente que é rasa como um pires. A pessoa não tem conteúdo, mas a pessoa ela manda muito bem na linguagem não verbal, nos 93%. E a pessoa acaba se saindo como uma boa comunicadora. Você não pode dar mais que 1 hora para ela falar num palco também, vai, gente. É para palestrar 1 hora, passou de 1 hora, ela não tem conteúdo para isso. Quem assiste imersões minhas, eu passo 3 dias falando, 3. Se deixar, eu passava mais 3. Então, o programa Escala de Negócio, que vai acontecer dia 20, 21 e 22 de setembro, que inclusive eu vou abordar esses temas de liderança e comunicação, eu passo 3 dias falando. Então, você quer saber se é uma pessoa que realmente ela tem conteúdo, dá tempo para ela falar, tá bom? Então, ó, essas inteligências todas que eu te falei, elas estão sim relacionadas à comunicação. E a gente tem essas inteligências, alguns já nasceram com elas, mas outras a gente consegue desenvolver. Gilberto, mas é assim, eu não tenho um bom poder de comunicação porque eu não me dou bem falando em público. Gente, posso falar bem a verdade para vocês? O que você se dá bem? Você se dá bem falando em público ou falando na frente de uma câmera? Porque o que mais tem por aí é a gente me falando que não fala bem em público ou que tem medo de falar em público. Aí o empresário ele entra aqui para fazer alguma mentoria nossa, aí eu falo, ó, você precisa gerar conteúdo nas redes sociais. Daí ele fala, Gilberto, mas eu pego o celular, eu fico olhando para aquele celular, fico olhando para aquela câmera, olhando e não sai nada, não consigo gravar absolutamente nada, me dá um bloqueio criativo. Quem aqui tem bloqueio criativo, escreve assim, ó, bloqueio criativo nos comentários. Porque tem gente que fala que tem medo de falar em público ou que não consegue falar em público, mas também que quando tá com o celular na mão não consegue falar nada. Então o que essa pessoa tem? Ela tem problema de falar em público? Ela tem problema de falar na câmera? Ou ela tem problema de falhar? Aí é onde a gente chega lá no conceito fundamental, na gênese do probleminha. Ela não tem medo de falar em público ou falar com a câmera. Ela tem medo de falhar, porque o medo do julgamento é maior que o medo da morte. Tem gente que não vive a própria vida, só vive em função da vida dos outros. Morre tanto de medo do que as outras pessoas vão falar sobre ele, que ela acaba que não fala nada. Então o medo do julgamento, a aprovação social te trava de entregar conteúdos de valor, de dar palestras incríveis, de treinar seus colaboradores, de você desenvolver essa habilidade comunicacional. Então, ei, vamos tirar esse medinho do julgamento? Ninguém está ali pagando suas contas. Vamos importar com sua família, com quem te ama. Vamos comunicar. Gilberto, como é que eu faço para perder o medo de falar em público? Anota aí, qual que é o passo a passo para você perder o medo de falar em público? E, gente, anota essa frase. Esteja disposto a fazer o que ninguém faz e tenha resultados que ninguém tem. Se você quer ganhar muito dinheiro, você quer ficar rico, você quer ter uma empresa incrível, se você quer alcançar resultados extraordinários, você tem que estar disposto a fazer o que ninguém faz. Então o que eu vou te falar agora é uma política de enfrentamento de como lidar com o medo de falar em público. Vamos lá, medo de falar em público. São 5 passos, tá? Eu escrevi um livro bem bacana chamado O Segredo da Comunicação Persuasiva. O Segredo da Comunicação Persuasiva. Quem quer esse livro em casa aí, hein? Fala eu quero aqui nos comentários. O Segredo da Comunicação Persuasiva. Isso eu já ensinava, tá, nos meus cursos, mas agora eu escrevi um livro sobre isso também. E eu tô aqui com um rascunho desse livro aqui na minha frente e eu vou ler alguns tópicos desse livro para vocês, tá? Ó, os 100 primeiros que falarem que querem vão ganhar, hein? Show. Você que tá aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou te explicar como é que você lida com o medo de falar em público. Se você conhece alguém que morre de medo e você vê que a pessoa precisa tirar esse medo, compartilha essa live com ela. Vamos chegar aqui a 200 pessoas. A gente já bateu 200 pessoas. Vamos chegar aqui a 230 pessoas. Gilberto, como é que eu faço para perder o medo de falar em público? Número 1, preparo. Não adianta nada se você não se preparar, se você não estudar, se você não adquirir competências, se você não colocar inputs no seu cérebro, o output nunca vai sair. Então, número 1, para você vencer o medo de falar em público, preparo. Antes de subir num palco, antes de fazer uma reunião, antes de fazer uma live, antes de fazer uma aula, se prepara. Segunda coisa, amigo invisível. Eu vou te explicar o seguinte, ó. Para quem não sabe, eu tenho várias empresas. Então eu tenho uma rede de escolas, onde eu era professor de química na minha rede de escolas. Eu tenho uma indústria farmacêutica, eu tenho uma rede de farmácias, tenho um marketplace de óticas, uma escola médica e a Space Edu, que é a nossa escola de negócios. Só que o meu primeiro trabalho foi como professor já.
Eu era professor de química. Mas como é que a gente faz para aprender a ser um bom comunicador? Você acha que a faculdade ensinou o Gilberto a ser um comunicador? Não. O que eu fazia lá na UNB, que é onde eu fiz faculdade, eu fiz a Universidade de Brasília, química lá, né? Então eu lembro quando as aulas acabavam todas ali à noite, 9 horas da noite, eu ainda ficava mais 1 hora na faculdade, o que eu fazia? Eu entrava para uma sala vazia, ligava a luz, tinha um quadro, tinha um giz, aí eu pegava minha mochila, colocava na primeira cadeira. E aquela mochila eu chamava de Caio. Quem que era o Caio? Caio era meu amigo invisível. Eu olhava para aquela mochila, mas eu via ali uma pessoa sentada me assistindo. Daí eu pegava e dava aula para essa pessoa, dava aula, ministrava aula, escrevia no quadro. Você entendeu, Caio? Sei o quê. Eu estava treinando com meu amigo invisível. Gilberto, isso é esquizofrenia? Não. Isso é treinamento. Primeiro você vai treinar sozinho. Grandes conquistas que você tem na sua vida hoje, que você é aplaudido de pé por pessoas, você começou treinando sozinho, sem ninguém ver. E eu lembro que tinha pessoas que passavam do lado de fora dos corredores e ficavam me olhando, dar aula para ninguém na sala. Eu falei, o que esse cara tá fazendo? Esse cara só pode ser doido. Pois é, mas esse doidinho, né, quando dá certo, o pessoal chama de gênio. Daí, seu amigo invisível é a segunda coisa. Se prepara uma boa aula, prepara sua palestra. Segundo, treina na frente do espelho, treina no chuveiro, treina com seu amigo invisível. Terceiro, rapidinho, se você quer aprender as melhores estratégias sobre gestão, marketing e vendas para escalar os resultados do seu negócio, é só clicar aqui no primeiro link da descrição e conhecer o programa Escala de Negócios. Círculo afetivo. Para vencer o medo, você vai escolher primeiro um círculo afetivo de pessoas que você sabe que não vão te julgar, que não vão falar bem de você, que não vão falar mal de você, que não vão te criticar. Então chama seus amigos ali, convida o pessoal para uma palestra gratuita, porque o pessoal também não vai reclamar, foi uma palestra gratuita. Então começa com o seu círculo afetivo. Então você começou preparando, depois você treinou sozinho com o amigo invisível, depois você vai treinar com pessoas do seu círculo de afetividade. Treinou isso? O que você faz agora? Você vai para o enfrentamento. O que é o enfrentamento? Você vai aumentar o tamanho desse público. Você vai botar 200 pessoas te assistindo. Isso é enfrentamento, gente. Você não desenvolve casca, você não desenvolve músculo se você não enfrentar um problema. Você nunca vai perder seu medo de cobra se você nunca enfrentar uma cobra. Você nunca vai perder seu medo de água enquanto você nunca enfrentar uma água. Você nunca vai perder o medo de empreender se você nunca empreender. Então vem o enfrentamento. É onde você começa a praticar. Faz live, faz palestra, treina seu time. E depois o que você faz? Bem simples, repetição. Então olha só, preparo, amigo invisível, círculo afetivo, enfrentamento e repetição. Toda habilidade do mundo ela é desenvolvida em 3 passos: conhecimento, prática e repetição. Como é que você aprendeu a digitar rápido no WhatsApp? Primeiro, conhecimento sobre o teclado. Conheci o teclado, sei onde ficam as letras. Depois o que eu faço? Começo a praticar. Depois que eu vou praticando, eu vou repetindo isso todos os dias. Conhecimento, prática e repetição. É isso que te faz hoje ter agilidade ao digitar no WhatsApp. Como é que me gerou habilidade de falar em público? Conhecimento, fui estudar muito, eu comecei ensinando química, lembra? Então, fiz curso de química, estudava muita química, desde o ensino médio, sabia tudo de química. Subia no palco, gente, dava um show, porque eu sabia muito. Mas no começo, travava a língua. No começo, gaguejava, porque era o começo. Mas essa prática, depois com a repetição, me desenvolveu a habilidade comunicacional. Se você hoje quiser que eu dê uma aula aqui sobre cálculo estequiométrico, eletrólise e distribuição eletrônica, eu dou. Mas eu sei que todo mundo vai sair da live quando eu começar a falar isso. Mas vamos, professor, entendi como é que a gente faz para perder o medo de falar em público. Agora é o seguinte, se você quer liderar de verdade, se você quer se tornar um líder que influencia as pessoas a trabalharem por você e para você, você tem que aprender a ser didático. Deixa eu te contar. Todos os empresários que passam pelas minhas imersões, o que eles mais falam de mim não é sobre o grande conhecimento que eu tenho. Deve ter gente hoje no mundo que tem muito mais conhecimento que eu. Mas o carinho que eu tenho ao ensinar, e outra, eu não tenho um sistema de ensino, eu tenho um sistema de aprendizagem. Eu faço o outro aprender, porque você só ensinar não quer dizer nada se o outro está aprendendo ou não. Então o que é um sistema de aprendizagem? É você ser didático. Eu conheço gente, quando vai falar em público, ou quando vai apresentar algum produto, ou quando vai fazer uma venda, se embola muito, troca os pés pelas mãos, era para começar por X, começou por Y, era começar por A, começou por B, e a pessoa está num bololô suando, não consegue mais sair daquela situação. Gente, ser didático é falar com cadência, é falar com os argumentos na ordem certa.
Quer ver? Se eu for dar aula de matemática para o seu filhinho mais novo e ele quer aprender operações matemáticas básicas. Gente, para aprender operações matemáticas básicas, primeiro você vai ter que aprender somatório, adição. Depois de adição vem subtração, depois multiplicação, depois divisão. Se eu quiser já começar te ensinando divisão, eu vou empipinar a sua cabeça. Então o que você pode provocar de resultado negativo na sua empresa? Desalinhamento de comunicação. Quando o time está desalinhado, quando os departamentos estão desalinhados, quando eles não estão entendendo o que está acontecendo, é culpa do líder, porque o líder não está sendo didático. O líder não está passando aquela mensagem de forma clara e objetiva. Quando você contrata um colaborador para trabalhar na sua empresa, passa uma semana e ele vai embora, foi por falta de comunicação. Você não foi claro no onboarding, você não fez um alinhamento bem feito. Qual que é a cultura da nossa empresa? Quais são os nossos valores? Quais são as suas rotinas de trabalho aqui dentro? Quais são as metas e comissionamentos? Como que você tem que fazer aqui dentro? A quem que você vai se reportar? Quanto menos claro você é, mais embora a pessoa vai. Então você tem que aprender a ser didático. Constrói a ideia a partir de uma sequência de argumentos lógicos, com início, meio e fim. Escreve aqui nos comentários, início, meio e fim. Se você quer ser entendido e quer que as pessoas façam o que você pediu para elas, você tem que delegar de maneira didática. A delegação didática é o que faz um líder ser um grande líder. Primeira coisa, se você não delega, você vai morrer na operação do seu negócio. Você vai morrer e vai aparecer que você morreu só quando você começar a feder, porque ninguém nem sabe. Você trabalha tanto que você começa a ficar totalmente sozinho na vida. Se você hoje é escravo da sua empresa e está preso na operação, o que você precisa aprender a fazer? A delegar. Fala assim, CDC. O que é CDC? Começar, delegar e controlar. Então começa alguma coisa, depois já delega. Mas para delegar, você precisa delegar do jeito certo. Que senão você fala assim, fulano, traz uma fruta aqui pra mim que eu tô com fome. Aí chega o fulano com uma melancia desse tamanho. Sem descascar. Ele traz uma melancia e põe em cima da sua mesa. Você fala, mas o que é isso aqui, filho? Uai, você pediu uma fruta? Oh, meu Deus do céu. Eu deleguei pro cara pegar uma comida pra mim que eu tô com fome, eu pedi uma fruta, ele me trouxe uma melancia. Ele errou, gente? Ele não errou. Mas quando você delegou essa função pra ele te dar uma comida, você não falou do jeito certo. Você não falou assim, me dá uma laranjinha picadinha em bloquinhos, quadradinhos, que eu quero comer ela agora enquanto eu estou fazendo a live. Se você delegar do jeito certo, a pessoa vai fazer. Outra coisa, se você quer melhorar seu processo de comunicação, aprende isso aqui. O corpo fala. Gente, o corpo fala. Então, quando você estiver se comunicando, utilize o seu corpo para falar. Tudo que você quer é manter as pessoas atentas àquilo que você está falando. Então, quanto mais dinamismo da sua linguagem não verbal, que é 93% dela, melhor. Então, o seu tônus vital, a sua cadência de fala, a sua respiração entre palavras ou outras, o seu olhar, o seu tom de voz. Ninguém aguenta monotonia o tempo inteiro. Você tem que uma hora falar alto, uma hora você fala baixo, outra hora você olha no olhinho e conta uma inspiração, outra hora você vai lá dar um super exemplo contando uma história. Então é essa quebra de padrão que retém as pessoas. Grandes comunicadores, quando você pega lá o Mário Sérgio Cortella, que vocês devem conhecer, um excelente filósofo, palestrante, o Mário Sérgio Cortella te faz chorar de rir, mas ao mesmo tempo ele te faz ter reflexões extremamente profundas. Isso é uma coisa que eu vou te explicar já já, chama senoide emocional. Como é que você faz a pessoa subir no humor dela, depois descer? É a senoide emocional que os grandes filmes como Titanic, Velozes e Furiosos, Avatar, eles conseguem implementar no seu roteiro para reter a atenção das pessoas. Vamos lá. Sexto tópico importante. Vou te passar 10 tópicos importantes para melhorar a sua comunicação, tá? Só Flores falou assim, quebra de padrão. É isso, quebrar o padrão. Padrão é aquilo que a pessoa espera. Aí você, de repente, faz assim, Nossa, o que aconteceu? Uai, peraí, o que aconteceu foi que o celular caiu. O que é isso? Isso é uma surpresa, é uma quebra de padrão. Você não estava esperando que eu ia derrubar o celular. Então você pode fazer N coisas num processo de comunicação para conseguir também ter essa mesma quebra de padrão. Vamos lá, sexto tópico importante na comunicação. Saber fazer adaptação comunicacional. Gilberto, o que é adaptação comunicacional?
Gente, a teoria geral da comunicação explica pra gente os 6 elementos da comunicação. O que é isso? Comunicação tem um emissor, tem um receptor, tem uma mensagem que é enviada. E toda mensagem tem o CCC, anota isso, canal, contexto e código. Então, de novo, teoria geral da comunicação. De cá tem um emissor, de cá tem um receptor. E o que o emissor manda para o receptor? Mensagem. O que toda mensagem tem? CCC, canal, contexto e código. Eu tenho que escolher por qual canal que eu vou enviar essa mensagem, qual que é o contexto que eu estou falando dessa mensagem, porque mensagem sem contexto ninguém aprende. E terceiro, código. Eu posso utilizar vários códigos, como a fala, como a escrita. Agora, professor, o que eu tenho que aprender nessa interação da comunicação do emissor com o receptor? Eutagogia. Gente, se você aprender o que é isso, você vai se tornar um comunicador profissional. Você vai vender mais, você vai liderar melhor, você vai gerir melhor as pessoas, você vai ser um cara de muito mais resultado. Gilberto, o que é eutagogia? Com H, eutagogia. É o seguinte, já vou falar de pedagogia e andragogia, não já? Pedagogia e andragogia é a mesma coisa, só que um é para criança, o outro é para adulto. Pedo é para criança, andro é para adulto. Só que tanto lá na faculdade para adulto, quanto lá no ensino fundamental da escola, o que a gente faz é seguir um currículo programático. A escola define um currículo programático, daí a criança tem que seguir lá na escola. Ela vai ter que aprender aquilo que está no currículo, isso é a pedagogia. A gente faz a mesma coisa para o adulto, andragogia, na faculdade. Só que o que dá certo num processo de comunicação, principalmente quando você está palestrando, ministrando um curso, participando de um congresso, dando aula, imersão, treinamento do seu time, chama-se eutagogia. Ó, o Janguier entrou aí. Um beijo, Janguier. Saudades. O que é eutagogia com H? Eutagogia é uma educação baseada no interesse do outro. Teve uma vez, eu não sei aqui quem de vocês já subiu num palco para dar uma palestra e não sabia o que falar, não sabia nem por onde começar. Pô, qual o tema que eu vou falar? Direto as pessoas me chamam para dar palestra, eu falei, cara, eu vou falar do quê? Eu posso falar tanta coisa e eu fico perdido no que falar. Mas sabe o que acontece? Já aconteceu isso uma vez. Fui palestrar num congresso de dermatologia. Na hora que eu cheguei no congresso, tinham 15 mil pessoas. 15 mil, contando todo o ambiente que tinha lá. Eu cheguei lá no palco, peguei meu microfone e falei assim, vocês vieram aqui para aprender o quê? O que vocês querem aprender? Fala, grita bem alto. Aí todo mundo, marketing, vendas. Tá, foi legal. Então já pega o caderno na nota. Vamos começar por marketing. O que você tem que saber de marketing? Marketing é ser, parecer e aparecer. O que é ser? Tal, parecer, tal, aparecer, tal. Aí o povo ficou louco. Por que o povo ficou louco? Porque eu comecei a ensinar o que eles queriam aprender. Uma coisa é a pedagogia e andragogia, que é um currículo pronto que você vai lá e ensina. A pessoa não escolhe, ela só está recebendo aquilo. Agora, se você quisesse escolher o que você vai aprender, isso é eutagogia. Então, toda vez que eu vou me comunicar com alguém, eu preciso entender qual que é o interesse da pessoa, o que ela quer aprender. Porque nesse jogo do emissor com o receptor, o que o receptor quer? Ele quer algo interessante para ele. E nada mais interessante para ele do que aquilo que ele quer aprender no momento. Então, cabe a você, emissor, entender o seu público e saber o que ele quer. Beleza? Daí é importante o seguinte, ó, vocês que são palestrantes, presta muita atenção no que eu vou te falar. Quando a gente vai conversar com as pessoas no 1 a 1, é muito fácil a gente gerar aquele rapport comunicacional. Por quê? Existem perfis comportamentais e sistemas representativos diferentes. Gente, o que são perfis comportamentais? É só vocês lembrarem de CEPA. O que é CEPA? Comunicador, executor, planejador e analista. Tem gente que é mais comunicador. Tem gente que é mais executor, tem gente que é mais planejador, analista. Então, eu vejo qual que é o perfil comportamental da pessoa, isso aí está dentro do DISC, tá? Daí eu vou adaptando a minha comunicação para gerar uma relação de conexão com a pessoa. É igual aos sistemas representativos. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais sinestésico, tem gente que é mais digital. A pessoa que ela fala rápido pra caramba, ela vai atropelando as pessoas, ela é mais visual. Então, se você quer ter conexão com ela, fale rápido também. Agora, a pessoa que é mais auditiva, ela é mais cadenciada, ela fala mais baixo. Então, se você está num processo de venda e viu que a pessoa que está do outro lado, ela é assim, você tem que entrar no sistema representativo dela. Agora, Gilberto, e a gente que vai palestrar para 50 pessoas? Vai palestrar para 3 mil pessoas. Tem gente tudo quanto é tipo, tem comunicador, executor, planejador, analista, visual, auditivo, sinestésico. Como é que eu faço? Daí que vem a verdadeira arte de um bom comunicador.
Você tem que ser várias coisas ao mesmo tempo. Uma hora você tem que ser visual e falar um pouco mais rápido, outra hora você tem que ser auditivo e cadenciar aquilo que você fala. O Janguier tá aí, ele vai lembrar. Uma vez a gente participou de um evento juntos, né? Aí eu palestrei, depois o Janguier palestrou e subiu um outro palestrante. O palestrante falava 10 palavras por segundo. O Janguier olhou pro meu lado assim, falou, você tá gostando? Eu falei, Por quê? Porque quando você entra com muita ansiedade no palco, você está muito nervoso, você está com taquicardia, você está com adrenalina, noradrenalina, daí você começa a comer palavra e falar um monte de coisa, você acha que você está arrasando, mas o povo está olhando para o lado assim. Lembra, quem quer influenciar precisa ser didático. Didático. Já já eu vou falar sobre a engenharia da persuasão, como é que você utiliza isso nas suas vendas. Já já eu vou te falar quais são os 2 maiores segredos da humanidade, que é a atenção e retenção. Você tem que saber dominar esses 2 aqui. Mas lembra, o que é adaptação comunicacional? É entender qual que é o perfil comportamental da pessoa, é entender qual que é o sistema representativo dela e se adaptar a isso, tá bom? Vamos lá, vamos falar sobre engenharia da persuasão. Escreve todo mundo aqui nos comentários. Persuasão. Vamos aprender agora o que é essa tal da persuasão. Gilberto, eu já estudei um monte de livros de gatilhos mentais, eu já fiz um monte de tal, não sei o quê. Eu vou te falar uma coisa aqui muito legal, que inclusive eu falei com esse amigo nosso aí, ó, que está aqui presente. Ó, teve uma vez que a gente estava jantando lá na casa do Pablo, tô vendo falando aí, faz o M, boa. Jantando lá na casa do Pablo, ele pediu um conselho para todo mundo que estava lá jantando com ele, né, os nossos amigos, a gente tem uma confraria, a gente janta junto. Falou, dá um conselho aí para mim e todo mundo. Aí eu falei um conselho para ele, falei, cara, se você quer ganhar política, você tem que fazer uma coisa você não pode deixar de fazer. Tem várias coisas, mas uma, gente, um político não pode deixar de fazer. Vou falar sobre isso aqui já já, tá? Segura aí, que eu vou te falar como que ganha eleição, como que utiliza a comunicação para ganhar eleição. Mas antes disso, vamos falar sobre a engenharia da persuasão. Escuta só, se você quer persuadir alguém, você tem que entender primeiro o seguinte, você está falando com uma pessoa que é mega inteligente, a pessoa é estudadíssima, ela tem mestrado, tem pós-doutorado, a pessoa tem um fator crítico altíssimo. Fator crítico é uma barreira que a pessoa tem no cérebro. Perfurar só com furadeira. Já tem gente que é menos estudado, que é menos vivido, que é mais novo, que nunca passou por muita coisa. Furar o fator crítico é simples. Agora, se você quer conversar com todo tipo de gente e persuadir todo mundo, você tem que entender que persuasão é um construto. Sabe o clima? Gente, o clima não é só a temperatura. Temperatura é só uma parte do construto clima. Tem a temperatura, tem a pressão, tem a umidade do ar, tem a velocidade do vento. Tudo isso constrói o clima. Persuasão tem 4 coisinhas. Logos, etos, patos e objeções. O que é logos? No seu processo persuasivo, logos é a parte lógica do processo persuasivo. É a parte que você fala de dados, que você fala de números, que você fala de estatísticas, que você fala do mecanismo do produto, que você fala dos ingredientes daquele fármaco. É onde você traz a pessoa para a parte racional. Gilberto, é isso que vende? Não, o que vende é a emoção. Só que eu vou te falar, se você está conversando com uma pessoa extremamente pragmática e você falha na parte lógica da persuasão, você não vende. Pessoas pragmáticas, médico, odontólogo, pós-doutorado, esse povo que estuda muito, esse povo gosta de coisa lógica. Quanto mais difícil você falar de idiosincrasia, a noradrenalina, a parasimpático e simpático, mais eles vão amar. Só que detalhe, não é só a parte lógica que vende. O logos é só uma parte. Segunda parte, ethos. O que é o ethos? Para você persuadir alguém, a pessoa precisa entender qual que é a sua moral para falar com ela. Quem é você? Qual que é a sua história? Quais são os seus títulos? O que você já fez na vida? Quais que são as suas experiências? Quais são os seus grandes resultados? Quais são os seus grandes feitos? Quem que você já ajudou? Quem é você para estar me ensinando sobre isso? Por exemplo, você pode se perguntar agora, Gilberto, quem é você para perguntar sobre isso? Bom, eu sou a 4ª geração de professores da minha família. Eu montei minha primeira escola com 23 anos. Hoje eu tenho uma rede de escolas, uma indústria farmacêutica, uma rede de farmácia, um marketplace de óticas, tenho uma escola de negócios. Eu vivo o tempo inteiro me comunicando.
eu tenho treinamentos, eu tenho cursos, eu já aprovei mais de 16 mil estudantes nas melhores universidades de medicina do Brasil e do mundo, eu já treinei mais de 6 mil empresários presencialmente, mais de 400 mil pessoas online. Então eu sou alguém que tem endosso e reputação para te ensinar sobre comunicação. Então quando eu for vender um curso de comunicação, eu tenho que falar isso, pô. Quem que eu sou para te ensinar comunicação? Só que terceiro ponto importante da engenharia da persuasão é o patos. Gente, o que é patos? Patos é a parte emocional. Deixa eu te explicar uma coisa muito rápida que você vai entender. O cérebro humano ele foi se desenvolvendo em etapas. A primeira formação do cérebro a gente chama de sistema reptiliano. O que é o sistema reptiliano? Ele é responsável pelos nossos impulsos mais básicos. Eu estou aqui falando com você, eu estou piscando, estou engolindo saliva, estou respirando, estou digerindo a comida aqui que eu comi. Isso é o sistema reptiliano que vai dar conta. Aí depois a gente foi evoluindo e criou o sistema límbico. O sistema límbico ele é responsável pelas nossas emoções, sensações e sentimentos. E depois a gente evoluiu mais ainda na formação desse cérebro e a gente criou a parte do neocórtex. O neocórtex ele é responsável pelo nosso raciocínio lógico, raciocínio analítico e linguagem. Só que eu estudo neuromarketing pra caramba, tá? Pra quem não sabe, neuromarketing é a mistura de marketing, bioquímica e psicologia. Então marketing você tem que estudar pra caramba, todas as escolas. Psicologia, estruturalismo, funcionalismo, gestalt, behaviorismo, psicanálise, cognitivo, humanista, estuda todas as escolas. E depois bioquímica. Se você gosta de marketing, psicologia e bioquímica, você vai ser bom de neuromarketing. O que o neuromarketing ele ensina pra gente? O neuromarketing ele mostrou pra gente que a parte responsável pelas decisões das pessoas está lá no sistema límbico. A parte do sistema límbico, essa exata que é responsável por emoções, sensações e sentimentos, é a mesma que é responsável pelas decisões. Quer dizer que um comportamento de consumo ele é decidido pela emoção. Então, o logos é fundamental na engenharia da persuasão. O ethos é fundamental. Agora, o patos, que é a parte emocional do processo persuasivo, isso é o fator decisório para a pessoa comprar ou não. Escuta só. Gilberto, o que é a parte do patos? Gente, gatilhos mentais. Só que não é só gatilhos mentais. Você quer ver um patos que funciona bem? Se você realmente quer emocionar a pessoa, entenda das dores dela mais do que ela mesma. Se você é capaz de falar das dores do seu público melhor do que eles mesmos, você vende qualquer coisa para eles. Por isso que você tem que definir muito bem o seu mapa 3D. Mapa 3D são dores, dúvidas e desejos. Uma boa campanha de marketing, ela nunca começa sem antes entender qual que é meu público-alvo. Daí na sua comunicação, quanto mais você entende empaticamente sobre o seu público, quanto mais você entende das dores, dúvidas e desejos dele, mais você consegue se comunicar bem. Escreve aqui para mim, mapa 3D. Mapa 3D. Está fazendo sentido essa live para você? Aperta o coraçãozinho para subir muito coração aqui. Vai lá. E se você se arrependeu de não ter compartilhado essa live, compartilha. Porque o mínimo que a gente pode fazer hoje no mundo é compartilhar o bem. Que tem tanta besteira hoje que o povo está falando e a cabeça das pessoas está tão entupida por coisa que não presta. Vamos compartilhar algo que seja edificante para as pessoas. Faz o seu papel como mensageiro do bem. Compartilha essa live aqui com mais pessoas. Manda em grupos de WhatsApp. Chama o pessoal para aprender aqui. Gilberto, o que eu ainda faço para emocionar as pessoas dentro do patos? Dentro do patos, lembra, histórias. Gente, histórias. Um bom vendedor sabe contar histórias. E conte histórias com moral no final. Gilberto, o que é uma história com moral? Deixa eu te contar uma historinha rapidinha com moral, só para você entender o que eu estou falando. Quando eu era bem mais novo, eu tinha 7 anos de idade. Eu fui num sítio da minha avó e eu fui debaixo ali de um pé de limão e tinha um monte de casulozinho. Sabe aquele casulo de borboleta? Eu lembro até hoje que eu cheguei num casulozinho e eu vi uma borboletinha lá se espremendo para tentar sair do casulo. E eu tinha 7 anos de idade, eu fiquei com muita dó daquela borboletinha. Falei, tadinha, ela tá se esforçando até para sair do casulo, mas não consegue. O que eu fiz? Fui lá na cozinha, peguei uma faquinha, vim no casulo e cortei o casulozinho. E falei, voa, borboletinha, voa. Sabe o que aconteceu? Ela caiu no chão assim, ó, poc. E ficou. E morreu. Sabe o que eu não sabia? Depois que eu estudei biologia mais velha, eu fui entender.
Quando a borboletinha, ela tá dentro do casulo e ela tá fazendo aquela força imensa. Eu não sei se você sabe, mas a borboleta ela tem um corpo muito grande que é cheio de um líquido estrutural, que quando ela vai se esforçando para sair, esse líquido estrutural vai expandindo para as asas dela. E quando ele vai espalhando para as asas começam a expandir, 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 e uma hora, pá, ela racha o casulo. E ela sai. Só que eu não sabia disso, eu fiquei com dó dela. Só que, quando você não respeita o processo, porque você fica com dó, você mata um ser vivo. Quem foge do processo, foge do aprendizado. Quem foge da guerra, não merece a vitória. Anota essa frase. Quem foge da guerra, não merece a vitória. Platão já dizia, o ser humano está o tempo inteiro ou buscando prazer ou fugindo da dor. Se você foge da dor o tempo inteiro, você nunca vai chegar na meta e objetivo que você tem. E foi isso que eu fiz com aquela borboletinha. Então, essa parte do Patos é fundamental, saber contar boas histórias. Gilberto, me explica de maneira bem técnica qual que é o melhor processo de vendas que existe. Gente, melhor técnica de vendas que existe chama-se spin selling. Spin selling. Para quem sabe o que eu estou falando de spin, escreve aqui nos comentários. Spin selling. Quem foge da guerra não merece a vitória. Se eu fosse você, agora eu faria um print dessa live aqui e postaria depois lá no seu stories com essa frase. Quem foge da guerra não merece a vitória. Mas, Gilberto, qual que é a melhor técnica de vendas? Spin selling. Gente, o que é spin selling? São 4 perguntas. Perguntas de situação, problema, implicação e necessidade. Deixa eu te explicar uma coisa, você que quer ser um bom comunicador e vender mais. O que é uma pergunta de situação? Olá, tudo bem? Como é que estão as coisas aí na sua empresa? A pessoa vai falar. Depois você fala, qual que é seu maior desafio hoje? Pergunta. Você sabe qual que é o problema que a pessoa está enfrentando. Ela não vai comprar porque ela tem um problema. Ela vai comprar pela terceira pergunta, que é a pergunta de implicação. E me fala o seguinte, quais são todas as consequências negativas que podem acontecer no seu negócio caso você não resolva esse problema? Quando você dá para a pessoa a noção de todos os efeitos colaterais que ela vai ter negativos por não resolver aquele problema, bum, é onde você vai vender para ela. Que a sua solução só é encaixada quando existe uma dor. Fala assim, vender dor. Assim como existe comprar dor. O que você vende é um Dorflex. Por uma dor que alguma pessoa tem. Então, um bom vendedor que se comunica bem, ele sabe cadenciar a conversa, levantando a dor da pessoa. Vamos lá, 8º tópico que eu preciso te ensinar. Quais são os 2 ativos mais importantes do mundo hoje? Anota isso aqui embaixo. Fala assim para mim, ARI. A-R-I. Escreve ARI. ARI. Gilberto, o que é ARI? ARI é atenção, retenção e interação. O que a gente mais quer nas redes sociais? A gente quer a interação das pessoas. O que você mais quer quando você coloca uma loja no shopping? Que as pessoas entrem e interajam com as araras, interajam com os produtos. O que a gente busca no mundo da economia e do capitalismo é interação de potenciais clientes com o nosso produto. Porque se não tiver interação, não vai ter venda. Mas para gerar essa interação, antes tem o A e o R, que é atenção e retenção. Então, se você quer virar um ótimo comunicador, você tem que saber chamar a atenção. Vou te contar uma coisa que eu nunca falei na internet e eu também nunca vi ninguém falando. Posso falar? Vocês estão comigo? Fala, pode. Se eu puder falar, você fala, pode. O que eu acabei de usar aqui? Novidade e curiosidade. Eu chamei sua atenção com 2 coisas. Ó, vou te falar uma coisa aqui que eu nunca falei na internet e eu nunca vi ninguém falando. Acabei de gerar uma curiosidade e vai ser uma coisa nova que eu nunca falei. Curiosidade e novidade chamam a atenção das pessoas. Outra coisa. O que chama a atenção das pessoas? Existe um processo dentro da neurociência que a gente chama de piste. Essa aqui é pesada, viu? Só por essa aqui já valia pelo menos 10 mil reais essa live. Deixa eu te contar. Sábado, dia 31,
eu vou fazer uma aula sobre vendas. Chama Clube de Negócios. Essa aula vai ser uma aula online pelo Zoom, só que é uma aula fechada. Não vai ser uma aula aberta nem no YouTube, nem no Instagram. Para você participar, você vai digitar clube aqui nos comentários. Digita clube, que eu vou fazer essa live chamada de Clube de Negócios. Vai ser no sábado à tarde. E lá vou passar 3 horas ensinando só sobre vendas. Dentro disso, inteligência emocional e comunicação para líderes que querem vender mais. Escreve clube aqui nos comentários que eu vou te enviar lá no direct a páginazinha para você fazer sua inscrição. Aí você vai entrar num grupo do WhatsApp que eu vou te mandar por lá para você assistir essa aula sábado à tarde. Ou seja, só para quem quer mesmo. É um sabadão. Só para quem está disposto a aprender. Então vamos lá. Gilberto, o que a neurociência mostra pra gente sobre atenção? Então anota clube aqui, que eu vou mandar para você lá no direct. Se não chegar nada no seu direct, você pode ir lá no link da minha bio. Tem lá, Clube de Negócios. Se cadastre para participar dessa aula gratuita no sábado. Vão ser 3 horas de imersão. 3 horas de imersão gratuitas. Inteligência emocional, comunicação para líderes e vendas. A neurociência explica pra gente algo chamado de PIST. PIST significa provocação, intimidação, sedução e tentação. Se você usa esses 4 argumentos no início de qualquer frase, você vai chamar a atenção das pessoas. O que é provocação? Cara, você já viu gente mais nova que você, menos capacitada que você, com menos experiência que você, ganhando mais dinheiro que você? Quando você faz isso, você gera uma provocação na pessoa, ela fica com aquela irazinha. Ó, eu duvido que vocês são capazes de me escutar provocando vocês durante 1 minuto, gente. Eu duvido, vocês vão querer me matar. Só que eu vou ter a atenção de vocês, com provocação. Segundo, intimidação. Intimidação é uma ameaça. Quando você ameaça a pessoa de alguma forma, você ganha a atenção dela, porque ela entra no estado de guerra. Se você não assistir esse vídeo de 1 minuto até o final, a chance do seu pior pesadelo se tornar uma realidade é muito alta. Quando você ameaça alguém na comunicação, não é ameaça de morte, não é isso que eu estou falando, mas é ameaça mostrando que ela vai perder algo caso ela não cumpra aquele vídeo de 1 minuto só que você está pedindo. Tem a sedução. Sedução funciona muito bem com pessoas egóicas. O que é sedução? É quando você infla o ego das pessoas. Você fala assim, como vocês são pessoas inteligentes e super antenadas nas novidades do mercado, eu tenho uma coisa para te falar. Você ganha a atenção da pessoa quando você elogia ela. Você vai ver, você tem amigo seu que é só você elogiar ele e abre aquele sorrisão. Aí você usa a sedução. E por último tem a tentação. Tentação é quando você tem um gatilho de neurociência que remeta a pessoa ter uma grande oportunidade ou ganhar algo muito grande. Então quando você está lá na praia e de repente está passando ali, mega cena da virada, 200 milhões, você fala, 200 milhões, cara, isso é uma tentação para você comprar. Se você ficar comigo aqui nesse vídeo, se você não aumentar em 100% as suas vendas no próximo mês, eu mudo de nome. Eu saio de Gilberto e viro Gilete. Isso é uma tentação. Estou prometendo que você vai dobrar suas vendas no próximo mês só aplicando o que eu estou te ensinando sobre o poder de comunicação. Então anota, PIST. PIST é provocação, intimidação, sedução e tentação. PIST. Gilberto, quem que inventou isso? Eu. Só que eu fui estudar neurociência. Por quê? O PIST ele é fruto de como despertar hormônios e neurotransmissores que gerem a atenção. Então o que eu faço é utilizar de argumentos que despertem dopamina, ocitocina, serotonina, endorfina, grelina, noradrenalina, adrenalina, cortisol. Substâncias que eu sei que se eu liberar em você, você vai me dar a sua atenção. Só que tão importante quanto a atenção, anota, retenção. Como é que você faz para reter as pessoas? Deixa eu te contar uma coisa. Você que está aí, você já ficou com uma dúvida muito grande de que direção seguir na sua vida? Gilberto, apareceu uma oportunidade para mim e eu tinha ali poucos minutos para falar sim ou não. E eu não sabia se aquilo estava alinhado com a minha bússola moral e se estava alinhado com a direção da minha felicidade. Eu vou te contar uma história. Quando eu tinha 29 anos de idade, um grande grupo educacional do Brasil me ofereceu 60 milhões para comprar minha escola. E eu não tinha muito tempo para pensar. Dali eu fui buscar entender o que era um M&A. Por que eles estavam querendo comprar 60 milhões? Era o que aquilo? E eu fui buscar o conteúdo. Eu fui aprender sobre fusões e aquisições,
Eu fui treinar com pessoas que aprendiam sobre isso. E eu fui buscar interagir e conviver com mais pessoas que já tinham vendido suas empresas. Se você está passando por um processo de M&A, busque aprender, pegar mentoria com pessoas e conviver com pessoas que já passaram por isso. O que eu acabei de te ensinar aqui? Eu falei um pouquinho sobre M&A, só que antes eu fiz um negócio chamado de PHC. Vocês nunca mais vão esquecer disso. PHC. Pergunta, história e conteúdo. Eu fiz uma pergunta. Você já se viu em situações onde você tinha que tomar uma decisão muito difícil, mas você não sabia qual decisão tomar? Não sabia se aquilo era a melhor direção para sua vida? Daí eu fui lá e te contei uma história. Que aconteceu comigo quando grandes empresas estavam buscando comprar a minha escola, eu contei uma historinha. Aí depois veio o conteúdo. Conteúdo é aquilo que eu queria ensinar sobre M&A, sobre fusões e aquisições. Quando você vai se comunicar com alguém, quando você vai ensinar seus liderados, quando você vai dar uma palestra, vai dar uma aula, vai ministrar um seminário, vai conversar no dia a dia, converse como Jesus Cristo conversou. Jesus Cristo não era chato. Jesus Cristo fazia pergunta, contava história e depois ensinava alguma coisa. A pergunta, ela abre o cérebro. A história, ela excita o cérebro. E depois, você coloca o conteúdo. Então você só coloca o conteúdo quando o cérebro está excitado, ele está pedindo pelo conteúdo. Pergunta, história e conteúdo. Para você reter mais ainda as pessoas no processo comunicacional, estamos quase batendo 300 pessoas, palmas para vocês. Vocês estão a fim de aprender de verdade. Bate palma aí vocês nos comentários, palmas. Se você realmente quer reter agora as pessoas, você vai lembrar do seguinte: senoide emocional. Gilberto, o que é a senoide emocional? A monotonia, seja de frequência vocálica, seja de emoção, ela faz as pessoas saírem. Batemos 300 pessoas. Somos 300 comunicadores elite do Brasil. Escuta só, a monotonia de frequência de voz e de emoção faz com que as pessoas saiam do seu processo comunicacional. Logo, o que eu preciso? Vai lá, eu preciso quebrar padrão com a linguagem não verbal, mudar meu tom de voz e eu preciso praticar uma senoide emocional. O que é isso? Quando você pega uma linha do tempo da sua comunicação versus o humor da pessoa, o humor da pessoa tem que subir para um humor muito positivo e ele tem que descer para um humor negativo. Humor positivo, humor negativo. Um filme faz isso o tempo inteiro. Naquela hora da perseguição, nossa, você fica tenso. Aquela música de tensão aumenta a sua adrenalina. Mas no final do filme, aquele momento de paz, que tem aquele drone sobrevoando o mar, assim, é igual Velozes e Furiosos. O que um filme faz é o tempo inteiro ficar alterando o seu humor para positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Uma hora você ri de tanta alegria, uma hora você ri de tanta tristeza. É igual uma palestra do Clóvis de Barros Filho. Gilberto, mas como que eu faço para introduzir essa senoide emocional? Você vai utilizar vários ciclos de PHC na sua comunicação. E aí o PHC, o que é? Pergunta, história e conteúdo. Gente, o que faz as pessoas chorarem? História. Então, nos seus PHCs, algumas histórias são de comédia, outras histórias são de tragédia. Então você vai contar algumas histórias alegres, outras histórias tristes. Dessa maneira você vai reter a pessoa porque você vai ficar alterando a emoção dela o tempo inteiro. E quando você mexe com as emoções, é igual um jogo de futebol. Uma hora tá de um lado, outra hora tá do outro, uma hora faz o gol, outra hora vai lá e recupera e empata, e depois o outro vira, e depois aquela... E aquele pessoal fica tenso assistindo aquele jogo. Emoção à flor da pele. É isso que você precisa despertar na sua comunicação. E duas coisas importantes. Vai dar uma palestra, vai falar em público. O primeiro minuto, ele é crucial. Pisa no palco e faz uma abertura límbica. A abertura límbica é algo que mexe com a emoção da pessoa. Não é falar assim, bom dia, como é que vocês estão? Não. Faz uma pergunta provocadora. Que quem está sentado te ouvindo fala assim, PQP. Nunca tinha pensado nisso. Quando você já começa, no primeiro minuto, fazendo uma provocação que o cérebro da pessoa arde, você fala, caramba, nunca ninguém me levou para um nível de reflexão tão profundo. Assim como o primeiro minuto é fundamental, o fechamento é quando os fogos de artifício explodem. Você sempre tem que fazer um fechamento de ouro, com uma frase de impacto. Esteja disposto a fazer aquilo que ninguém faz e tenha resultados
que ninguém tem. Você não nasceu para ser mais um. Você nasceu para prosperar. Você nasceu para fazer a diferença na vida das pessoas. Não se apequene para caber num lugar que não é seu. Você é muito mais do que você acha. Termina com chave de ouro. As pessoas vão levantar e aplaudir você. Gente, sábado, 3 horas da tarde, eu vou ministrar uma aula completa sobre como se tornar um líder de alto rendimento. Inteligência emocional, comunicação e vendas. Para participar, digita clube aqui nos comentários. Ou senão vai lá no link da minha bio. Entra lá, Clube de Negócios, se cadastra para participar dessa live. Entra no grupo do WhatsApp para todos vocês estarem junto comigo. Não sei se você viu o que aconteceu com essa live, mas ela só foi aumentando. Ela está em recorde de audiência agora. Isso é o poder da comunicação. Entendeu? Você que anotou isso aí tudo, começa a praticar daqui para frente. Todo o seu lado. E lembra, o que é raro é caro. Traga a autoralidade, traga um conteúdo original. As pessoas não querem mais uma cópia. E você não nasceu para ser mais um. Beijo no coração de vocês. Até sábado, 3 horas da tarde, com a nossa live Clube de Negócios, que eu vou te ensinar muito mais profundo essas instruções e estratégias. Valeu, gente. Tchau, tchau.